Olá, amigos, bom dia, tudo bem? TV Baixo Parnaíba, nós falamos hoje, quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Eu falo direto de Chapadinha, parabenizando todos os professores e falo diretamente da casa da professora Eni Ferreira Lima, Eni Lima, pois mais como ela é conhecida, né? Tem uma grande história em Chapadinha. Eu vou fazer um bate-papo bem descontraído aqui com ela, em homenagem a você, professor, a você que está na ativa, a você que já se aposentou, mas que já colaborou e que continua colaborando com a educação do nosso Brasil. Eu escolhi a professora Eni pela experiência que ela já tem como professora, como estudante ainda, está mestrando. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui bem descontraído, tá bom? Professora, bom dia, é um prazer estar aqui com você, viu? Bom dia, Zezinho, bom dia, Miriam, bom dia a todos os internautas que nos assistem agora. E o prazer é meu, você não imagina o prazer e assim, o quanto eu estou lisonjeada com esse convite. Muito obrigada. Pois é, eu fiz esse convite porque eu tenho assim, na minha relação, você com uma professora bem dinâmica, bem didática, que tem uma história de vida de superação, né? Porque aqui ninguém em Chapadinha, eu não conheço nenhum filho de professor aí, de grandes empresários que teve uma vida. Porque os grandes empresários, os filhos vão para outras áreas. É verdade. Ninguém quer área de professor. Ninguém quer área de professor. E aí, ontem eu estava assim, aí eu digo, vou tentar falar aqui com a professora Eni, saber se ela aceita a gente fazer esse bate-papo. Bom, nessa data que se comemora, nessa data que neste ano é lembrado por todos os pré-candidatos a prefeitos e vereadores. Normalmente, o Dia dos Professores é depois da eleição, né? Esse ano, coincidentemente, caiu bem no meio da campanha eleitoral. Campanha eleitoral. Ser professor para você, como é que você descreve hoje na sua vida, na sua experiência e na convivência com seus amigos? Ser professor hoje, para mim, é sinônimo de vida. Por que eu digo vida? Porque ser professor é você se sentir vivo a cada momento que você, não só que você entra na sala de aula para ministrar a sua aula, mas é o momento em que você se deixa estar vivo dentro de cada aluno, porque você leva um pouquinho deles dentro de você para o resto da sua vida e você deixa também um pouquinho de você em cada um deles. Então você vive dentro deles, você se imortaliza. Então para mim é vida. Quando você está na rua, que aí você encontra um garotinho que você educou lá, no início, que depois está um irmão que chega ali, abraça e diz, obrigado, professora. Olha, Zezinho, essa emoção eu tenho vivido constantemente. Hoje de manhã, quando eu acordei, assim, meia-noite, quando eu acordei de manhã que eu olhei o meu WhatsApp, assim, meia-noite, 12 horas e 5 minutos, tinha mensagem de alunos, alunas, ex-alunas. E assim, a quantidade eu ainda nem li todas porque não deu tempo, né? O dia corrido, mas ao longo do dia eu vou respondendo. E para mim não tem coisa mais gratificante, Cezinho, do que o reconhecimento dos alunos, desses ex-alunos, e deles tirarem o tempo deles, escrever um textão dizendo muita coisa, ou às vezes em poucas palavras de dizer, professora, o quanto a senhora marcou a minha vida, o quanto a senhora é importante para mim, o quanto eu me espelho na senhora. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é o que faz a vida valer a pena, é o que faz sentido, é o que dá gás, é o que dá força, é o que faz a gente levantar todo dia de manhã e seguir. E dizer assim, eu estou no caminho certo. Eu escolhi o caminho certo, porque nessa vida, né, nessa luta de vida diária, eu sei qual foi o lado que eu escolhi, e o lado que eu escolhi é o lado certo, que é o lado das pessoas, o lado de ajudar, o lado de por meio da educação, né, da aprendizagem, fazer com que essas pessoas elas enxerguem o mundo de uma forma diferente. É desafiador, né? Você hoje está na sala de aula, numa concorrência desleal de comportamento do ser humano, e você está ali se esforçando para passar uma boa educação, pensando no futuro, às vezes baseado na sua vida que você passou, na dificuldade que você não quer para os seus alunos. Isso é muito desafiante, né, professora?
Zezinho, é tão desafiador que a minha dissertação de mestrado, gente, olha, tudo, parece assim que tudo converge. A minha dissertação de mestrado, ela fala exatamente disso, né? Da trajetória docente e da emancipação de professoras, né? Então, esse é o título da minha dissertação. Bom, é um título provisório ainda, não sei se daqui para lá eu ainda mudo, porque o título a gente muda até antes da defesa. Mas isso me marca muito. E na defesa do meu projeto de dissertação, de mestrado, quando eu fui fazer a qualificação, eu trouxe duas imagens que, assim, foram duas imagens que me marcaram bastante, né? A minha vida, essa minha trajetória de vida como professora. Por que eu escolhi ser professora? E as duas imagens que eu escolhi foi justamente da professora mais antiga que eu tenho conhecimento aqui em Chapadinha, que é a Dona Amélia, e da minha mãe. Minha mãe não foi professora, mas a minha mãe, ela não foi professora da escola regular, mas ela foi minha professora da vida. Claro. Então foi com ela então foram duas professoras da minha vida que me marcaram bastante e que me ensinaram o quanto a gente precisa se fazer presente, se fazer gente, ser, né, a cada dia, o ser, né, o ser enquanto ser, na ontologia da palavra, né, do ser ontológico, da gente se fazer pessoa, se fazer gente e da melhor forma possível. Quando você decide, quando você opta por ser professor, você opta por educar, né? E aí Paulo Freire diz educar a dor, né? E saber lidar numa sala de aula, você tem pessoas de todas as cores, os credos, raças, etnias, enfim, gênios, né? E o desafio, cada um com a sua história, alguns mais sofridos, outros menos, e você precisa oferecer o teu empenho, a tua dedicação de forma igual para todos eles. Esse, para mim, é o grande desafio. E fora isso, você também ser professora da vida, porque você é mãe, ao mesmo tempo que você é mãe. É isso que eu queria falar, porque você sai de casa preocupado com os filhos que deixou em casa, tá preocupado com os alunos, com a aula, com tudo que você vai deixar. Você retorna para casa preocupado de novo com a família e preocupado com a segunda aula, que às vezes você vai fazer à noite ou durante a tarde. Né? E eu sempre fui professora de 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quem me conhece sabe que a minha história de vida, ela é marcada dessa forma. Muito elétrica. Muito, 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 muito. Quem me conhece sabe que o quanto eu sou elétrica, o quanto eu levanto... eu sempre dizia, recentemente eu ouvi num dos comentários de Facebook, uma aluna deixou uma mensagem para mim no Facebook, e aí eu recordando, né? Isso me faz recordar as coisas que a gente já viveu. E eu dizia muito para eles assim, que olha, eu acordo 5 horas da manhã, dá tempo e 5h30, né? 5 se levanta, toma café, enfim, toma banho, vai na academia, volta, que eu gosto de praticar exercícios, ultimamente nem tem dado tempo, nem tem tido esse tempo, mas vou para a escola, dou aula no primeiro turno, que é amanhã, volto para casa, almoço, vou dar aula no segundo turno, volto e vou para o terceiro turno. Chego em casa 10h30 da noite e ainda tem que preparar a aula, porque o professor ele tem a vida fora da sala de aula, né? Ele tem a aula, que ele está junto com os alunos, mas ele tem um momento off, que é só dele, que é o de preparar a aula, que é de estudar, porque a gente precisa estudar para preparar a aula. E aí, eu quero só aqui aproveitar rapidinho, mandar um abraço para a Lene Andrade, que está na Alemanha, muito obrigado para você. Um abraço, eu não sei. O esposo dela, o Zé Maria, também está, inclusive, está aniversariando hoje, a gente manda parabéns. Além de ser uma profissão que deveria ser muito valorizada aqui no Brasil. Eu não sei se é a Finlândia que eu li, mandar um abraço aqui para o J. Luiz, Caldas e Caldas, é que lá o professor foi tão valorizado, que alguém quiser pesquisar aí pode até me corrigir, que é uma das funções mais disputadas, mais do que a medicina e mais do que direito. Porque, na verdade, é a profissão do saber, da construção, né? É lá que você constrói os saberes, esses construtos dos saberes acadêmicos, né? E junto com os experienciais. Para você ser qualquer uma outra profissão na vida, você passou pelas mãos do... Parece até uma frase feita, aquela frase jargão. Mas é verdade. Né? Você passou pelas mãos de um professor. E aí, voltando essa questão da mulher, Zezinho, uma coisa interessante é assim, que também ainda voltado para a minha pesquisa, que essa mulher
que a gente se constrói, né? Que a gente tem, que a gente é. Da professora, da profissão de professora, ela nasce justamente da ideia de ser mãe, né? Da mãe, essa que cuida, essa que educa, essa que tem da amorosidade, do cuidado, do carinho. Então, a expectativa de que essas qualidades de mãe, elas sejam uma transposição para a escola. Né, da professora leve isso para a primeira educação, né, para a educação de menores, a formação básica mesmo. Da né? formação básica, mas da educação infantil e até o quinto ano e tal, que são as menores. Então, por isso que o número de professores, de professoras do sexo feminino é maior nessa etapa. Porque o homem, quando ele vai para professor, ele vai para uma matéria específica, né? Para matemática, para o inglês, e normalmente para as exatas. As exatas. Né? Geralmente é química, é física, é matemática, então você vê poucas aquela mulheres. Do professorzão, do machão, aquela coisa durão, mais, né? E aquela coisa mais amorosa, mais cuidadosa, é mais voltado para a mulher. Para a mulher. É muito bacana. A gente estava nesse bate-papo, quero aqui homenagear todos os professores. Quero lembrar aqui o nome de algumas professoras. Ela falou da professora Amélia. Quero falar aqui da professora Jesus Lima. Sim. Né? Um abraço para ela. A professora Olga foi minha professora. Um barato. Muitos professores Olga, que a gente tem e que inspiram a gente. Que inspiram aí muitos nomes que a gente tem. E aí dizer também que nesse dia das professoras, dos professores, nós temos em Chapadinha, se não me falha a memória, em torno de 53% da população é mulher. Certo. Então isso já faz a gente pensar que a maior parte da população de docentes é do sexo feminino. Mas isso também não exclui também os homens que enveredaram por essa profissão, abraçaram como a docência como muito mais do que uma profissão, muito mais do que a profissionalização, mas como algo que você carrega para a vida, né? Que você faz disso a vida, né? Dá significado. E aí dizer para esses professores, colegas de profissão, que ela é desafiadora sim. Né? Como diz o Braulio Bessa, é uma profissão onde a gente é desmotivado todo dia, onde o sistema tenta achatar, né? A gente fala da valorização profissional, que ela passa pelo tripé da formação, do ambiente, né, da valorização do ambiente. Tem que ser um ambiente também propício, que realmente ergonômica, onde faça com que você trabalhe com um mínimo de dignidade e a questão financeira. Então é um tripé. É o financeiro, as condições físicas e a formação. E que muitas vezes nesse nosso imenso Brasil, no Brasil, em Chapadinha, e que não é diferente de outros lugares, a gente vê aí a precarização da nossa profissão, né? Como a gente tem sido precarizado, trabalhando em péssimas condições, com salários muitas vezes, brigando para receber o próprio salário. E isso é o sistema que achata e que diminui e que tenta desvalorizar a gente de todas as formas, que tenta nos desvalorizar. Mas esses professores resistem bravamente. Né? Eu acho que ele se reinventa, né? Se reinventa. E eu dizia, inclusive, Zezinho, que agora nesse período de pandemia, né, eu que sou docente junto com os meus colegas, quero mandar aqui um abraço para os meus colegas lá do Raimundo Araújo. Nós somos uma equipe para todos os professores, tá? Um abração carinhoso para todos os professores, mas especial para os meus colegas de docência diária ali do Raimundo Araújo, que a gente tem se reinventado todos os dias. Saiu o decreto de quarentena, né, da pandemia, no dia 17 de março. Na primeira semana, nós já estávamos fazendo, nessa primeira semana, nós já estávamos fazendo formação para trabalhar com aulas virtuais. Então, assim, a gente já deu um salto na frente de todos os outros. Pra você, como foi essa experiência aí? Para mim foi... Até porque você, gente, daqui a pouco, eu deixei o currículo dela por final, vou no decorrer aqui do bate-papo, até porque você também já interage hoje no mestrado, né? Sim. Entendeu? Então, para você, acho que já foi mais fácil, né? Exatamente. Eu já tinha essa experiência porque eu já faço, eu juntamente com algumas colegas aqui de Chapadinha e de outros municípios, nós já fazemos o mestrado. E o nosso mestrado ele é um Minter. Nós tivemos as disciplinas presenciais, mais as orientações e todo o outro restante do curso,
seria lá em Santa Cruz do Sul, Santa Catarina. Mas por força da pandemia, isso tudo aconteceu virtualmente. Então, eu já tinha essa experiência de fazer orientação no virtual, o uso das plataformas virtuais. E aí foi assim, foi mais uma questão de adaptação, de acomodação, de aprender a lidar com algumas outras coisas. E a gente tem colegas maravilhosos. Na profissão de professor a gente tem isso, né? A gente não tem concorrentes. Tem parceiros. A gente tem parceiros, a gente tem colegas que trocam experiências, né? Os múltiplos saberes, alguns dominam determinadas tecnologias, outros não. E a gente tem isso, né? Esse feedback vai facilitando e é isso o trabalho, o que me gratifica em relação a outros cargos que a gente já ocupou, que a gente já teve aí nessa história do currículo da gente, a gente já vivenciou tantas coisas, mas nada, eu digo, que nada me deixa mais feliz e gratificada do que o que eu estou fazendo hoje dentro da escola, com os meus colegas e pelo reconhecimento dos alunos, né, no ato da docência. Eu tenho hoje 11 turmas do Raimundo Araújo, tenho tantas outras na faculdade, sou professora também no município. E o que me deixa feliz de dormir e acordar todo dia é saber que a gente se reinventa, que a gente aprende, que a gente dá aula. Agora de manhã eu recebi uma mensagem de uma aluna que eu ainda não conheço, porque eu só conheço ela do virtual. Porque quando nós começamos as aulas do Raimundo Araújo, já foi no virtual, a gente não tinha começado a aula presencial. Na semana que nós íamos começar, foi a semana da pandemia. E ela me disse uma coisa que me emocionou profundamente. Ela disse: professora, a gente não se conhece pessoalmente, né? Nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, mas a gente só se conhece no virtual. E eu sinto uma energia tão boa, tão positiva, que eu agradeço muito a Deus por ter a senhora como minha professora. Gente, tem coisa mais linda de se ouvir de manhã cedo? É muito legal, é muito bacana, é muito gratificante. Dá para superar aí os atrasos dos incentivos. Um abraço especial. Mesmo diante das controvérsias, dos contratempos, a gente supera isso aqui. Eu quero agradecer também aos nossos colaboradores, o Estúdio Beleza by Francine, mandar um abraço para a Francine. Quero agradecer a Tama Financeira, ali em frente ao fórum, na Coronel Pedro Mata. Agradecer aqui a Casa K, aqui ao lado da Caixa Econômica. Mandar um abração muito especial para o Mercadinho Pinirense, a Anne e toda a sua equipe, tá bom? Aquele abraço muito carinhoso. Eni, a Eni, para quem não sabe, ela já foi também secretária de Educação. E diga-se de passagem, eu tenho uma curiosidade, às vezes, de fazer algumas perguntas do profissional da pessoa. E eu ouvi de uma professora na época elogiando o seu trabalho. Assim, a sua experiência como secretária, assim, o que ficou de bom, o que lhe chateou, ou seja, assim, você ainda voltaria a ser secretária? Porque se hoje eu fosse prefeito, você era minha secretária. Pô, eu fico lisonjeada. Mas assim, como professora, o Vitor Henrique Paro diz assim, que para você ser um bom gestor, você precisa ser um bom professor. Tem que tudo ter da base, né? Tem que ter base. Então, o conceito de gestão hoje, ele perpassa justamente pela gestão da sala de aula, pela gestão da limpeza da escola, enfim, tudo é gestão. Simples, né? As pessoas, às vezes... Gerir, gerenciar. Como você vai gerir? E tive, sim, muitas experiências como coordenação. Eu passei por várias etapas. E eu digo que isso é bom. Isso é muito bom, porque eu sempre busco o lado bom das coisas. Eu acho que a gente precisa enxergar sempre o lado bom. Mesmo as coisas que não são tão boas, a gente enxerga o lado bom, porque se de tudo ele te trouxe experiência. E já fazem 8 anos, né? Foi 2012. Na verdade, eu fui secretária apenas 2 anos e alguns meses. Não fui 4 anos, como as pessoas pensam, não fui. Mas foi uma experiência muito boa. Né? E eu sempre digo que quando a gente se doa e coloca a cabeça da gente no travesseiro todos os dias e diz assim, eu fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha, então já valeu a pena. Então é isso que eu essa lição que você essa lição. Tinha, né? Então assim, eu fiz o que eu podia fazer com as condições e limitações que eu tinha, que um secretário é um secretário, não é um prefeito, né? O gestor da cidade é um prefeito, é uma prefeita, o secretário é somente o gestor de uma pasta, mas eu sempre mantive
o respeito, né, pelos meus colegas de profissão. Uma coisa que eu sempre carrego comigo. Independente da cadeira ou do lugar que você esteja ocupando, você nunca deve esquecer quem você é e de onde você veio. É claro que a gente não agrada a todo mundo, mas você tem que ter a consciência de que você faz a coisa correta da forma que tem que ser feita. Procurei honrar e respeitar, sair de lá com a cabeça erguida. Tanto que já hoje, 8 anos, né, já que eu saí, já entrou tantos outros secretários, mas ainda hoje eu saio na rua. Dia desses eu estava na prefeitura, um tempo desse eu estava na prefeitura atrás de um documento, e aí eu cheguei, sol quente, né, atordoada, cheguei, falei com a pessoa, e uma filinha de gente, de senhoras, assim, sentada no banquinho, e a senhora me olhava, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Chamou atenção. Aí quando eu fui saindo, ela me chamou, professora, a senhora é a professora Eni? Eu disse, sou. Aí ela disse, eu estava aqui, eu sabia que era a senhora. Eu disse, mas o que foi? Ela disse, não, porque eu só quero lhe dizer que a senhora foi a melhor secretária que a gente já teve. Eu queria que a senhora fosse de novo. E eu disse, assim, eu fiquei sem palavras porque, e só agradeci. E agradeci silenciosamente, agradecendo a Deus, porque isso é reflexo. 8 anos depois, de que ninguém nem lembra mais, eu ouvi, e eu tenho ouvido isso dioturnamente, vira e mexe, as pessoas vêm, professora, e tal, foi tão bom, que tal, que a senhora... E isso me deixa muito feliz. Me deixa feliz não porque eu queira voltar, né? Isso não, em nenhum momento não é uma questão que me... Não é a sua bandeira. Não é. Acho que a gente já teve a experiência que teve, acho que já valeu. Mas eu fico feliz porque significa que eu deixei uma história boa no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, porque senão, 8 anos depois, elas não lembrariam com tanto carinho. Se tivesse feito algo de errado, seria um momento de xingação. Se tivesse feito alguma coisa errada, diriam. Então, significa que a gente deixou umas boas referências. E aí a gente tem colegas maravilhosos, professores competentíssimos. Os meus colegas professores são pessoas lutadoras, guerreiras, que dioturnamente... Zezinho, um município como Chapadinha, que eu sei... Como secretária, eu sei quais são os problemas que Chapadinha tem, professores que trabalham na zona rural, professores que enfrentam na sua moto, né, todo dia que pegam a sua moto, que correndo o risco de ser assaltado, correndo o risco de ser violentado, fora, deixando seus filhos, muitas pessoas que têm realmente a necessidade de percorrer, às vezes 20, 30 quilômetros, deixando seu filho em casa, para ir cuidar dos filhos de outras mulheres, e faz isso com afinco. Eu tenho colegas com quem eu converso, professora, eu trabalho como se fosse meu filho, eu dou o melhor de mim. Então a gente tem realmente professores guerreiros, batalhadores, e a essas pessoas, assim, como diria lá o programa do outro, eu tiro o meu chapéu mesmo para os professores. Eu sempre disse isso e continuo dizendo que eu fico muito feliz em ter escolhido uma profissão tão nobre e ter colegas professores tão guerreiros, tão batalhadores, que fazem de fato a educação acontecer. Porque quem faz a educação acontecer, Zezinho, é quem está no chão da sala de aula. Quem está lá todos os dias com aquelas crianças, convivendo com as crianças, com os pais dessas crianças, com a comunidade. Porque quando a gente é professor, a gente não trabalha só com os alunos, a gente trabalha também com a comunidade. Envolve a comunidade, né? como um todo. A gente trabalha com os pais, porque o reflexo do nosso trabalho desenvolvido na sala de aula, ele tem impacto direto na casa dessas crianças. Com certeza. Então, nós, professores, somos assim, pessoas que nós temos uma relação direta com a comunidade. Eu quero mandar aqui um abraço para Ana Silva, Deana Franco, um abraço para você, Pedro Henrique, Maria de Nazaré, José Maria da Silva, e um abraço aqui para Patrícia, que estão acompanhando a gente. Bom, Eni, como secretária, assim, se você, não é o caso, não é o que eu quero tratar aqui, nem quero promover a Eni como secretária, até porque eu já sei qual é o projeto pessoal dela. Mas, assim, para que nós dessemos uma alavancada no nosso município, principalmente de modo especial na zona rural, você defende a polarização das escolas na zona rural, ou o método que está dentro do que a gente pode alcançar ou não? Olha, Zezinho, o município de Chapadinha ele é um município muito complexo, porque ele é um município de extensão territorial, de extensão geográfica muito grande, e a gente tem problemas que são específicos. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem comunidades, por exemplo, que tem 3, 4 casas e as crianças têm que andar quilômetros
E o professor também tem que ir. E tudo isso, ele demanda um custo muito alto, né, para a educação, para a manutenção de um professor, às vezes, com 6 alunos. Porque a educação, a lei garante a educação para todos e de qualidade. Você não pode oferecer uma educação de inferior qualidade só porque o aluno é da zona rural. Então, assim, é preciso um investimento, é preciso que haja uma revolução mesmo. Então é preciso que tenha estradas, melhorar o acesso, é preciso que tenha... eu defendo nesse momento, eu defendo sim a polarização, claro que dialogado, eu defendo sempre o diálogo com as comunidades. Porque, não que seja feito por uma questão de bandeira política partidária. Não, né? Mas que seja feito, Zezinho, com o diálogo, porque eu posso até pensar no que é melhor para você, mas eu preciso ouvir de você o que de fato é bom para você. Se eu quero realmente Se eu quero realmente isso. Então, conversar, é dialogar, abrir diálogo com as comunidades, abrir diálogo com essas pessoas que moram lá, conversar, apresentar um projeto, dialogar e construir esse projeto coletivo. Eu acho que as coisas funcionam quando elas são feitas no diálogo e na coletividade. Eu acho que nada que é feito de cima para baixo funciona. Eu vou fazer agora, mudando aqui, eu lembrei, a Eni quando chegou assim, o que tu vai me perguntar? Eu mostrei para ela um papel em branco, nada. Mas qual a sua experiência hoje na escola de tempo integral, onde você trabalha ali no Ramo do Araújo? Zezinho, eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada por esse projeto da escola em tempo integral. E eu acho que hoje os prefeitos, né, pleiteantes ao cargo de prefeito, que daqui a pouco a gente vai saber quem é que vai governar os nossos municípios aí desse nosso imenso Brasil pelos próximos 4 anos. E para mim, o investimento é esse, na escola em tempo integral. Porque a escola em tempo integral, que na verdade não é nada além do que aquilo que a legislação já prevê, né? Que é uma formação tanto das disciplinas curriculares quanto das disciplinas extracurriculares, né? Que é você trabalhar um projeto de vida, que é o menino ter consciência do papel dele, né, na sociedade, dele como protagonista, não dele como reprodutor de conhecimento, mas dele como produtor, né, de conhecimento. E eu acho que esse projeto ele deveria iniciar lá na escola, no fundamental, né? Porque nós, no intervalo de 2, 3, 4 anos, 5, 10 anos, né, que aí a gente tem aí 9 anos que é a vida dele, do ensino fundamental, nós veríamos um resultado completamente diferente do que a gente tem agora. Porque na escola regular, a gente vê o menino vai para a escola, o professor vai para a escola, dá aqueles horários, aquele intervalo, depois ele sai correndo para outra escola. Porque a maioria dos nossos colegas, Zezinho, nós precisamos trabalhar 2, 3 turnos para a gente ter, infelizmente funciona assim, uma renda que nos permita dar um certo conforto para a nossa família. A gente precisa trabalhar 3 turnos. E na escola de tempo integral você tem um mesmo lugar onde você trabalha, onde você garante ali a qualidade, a profissionalização, né, o respeito, pelo profissional. E você também não tem essa correria. Eu entro 7 horas da manhã e saio 5 da tarde. As pessoas perguntam, nossa, Mona, gente, a gente sente falta, a gente gosta, porque você cria um vínculo com os alunos, você tem, claro, a recompensa financeira, modo de falar, recompensa, né? Você tem ali aquilo que você ganharia trabalhando em 2 escolas diferentes, você está ali ganhando, trabalhando numa única escola sem esse estresse de sair correndo de um lado para o outro. E você cria um vínculo com os colegas, com os alunos. O projeto da escola é fortalecido, o projeto político-pedagógico da escola é fortalecido quando você assume isso como corresponsabilidade sua, né? Você se sente partícipe. Na verdade mas você se sente mais partícipe porque você está ali diariamente convivendo, apagando incêndio, vendo, avaliando, vendo o que é melhor, o que você pode fazer, o que eu posso fazer para resolver esses problemas. Enfim, para mim é o projeto que deveria
ser assumido. O que eu pude observar, eu tive 2 momentos, e a gente olha nos olhos da professora, a professora Jacira. Jacira. Quando ela fala assim, a Miriam até disse assim, mas como essa mulher fala assim, até eu fico encantado quando ela fala do projeto. Mas o que eu queria ver, porque essa questão da escola tempo integral que eu estou falando aqui com a professora Eni, que a gente está vivendo aqui em Chapadinha, que é um projeto do governo do estado, não trabalha só o professor, eu vi que o tratamento é igual. É igual. Do vigilante, a merendeira, todo mundo é valorizado. Né? Educa todo mundo. É uma transformação, é uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento, é por isso que eu disse. É o projeto de vida do aluno, onde ele se vê protagonista, onde ele respeita a tia da cantina. Não é a merendeira aquela que tem a obrigação de fazer a merenda para mim. Ela é a tia da cantina. Olha só como eles tratam. Ela é a tia da cantina, que enquanto eu estou na sala de aula, o professor ministrando aula e eu aprendendo, ela está cuidando da minha alimentação. E ela está cuidando com todo amor, com todo carinho. E o carinho que eles têm, que toda a escola tem com a tia da cantina, é o mesmo que tem com o vigia, que está lá nos recepcionando, que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa, que ele tem família, que ele cuida, né, da segurança, e todo mundo tem o mesmo valor, da diretora-geral ao vigia que está na porta da escola. Então, nesse método, estou interrompendo, a gente praticamente não vê assim, a diretora como a hierarquia, aquela que está acima. A diretora está lá no meio e a gente vê o comportamento de todos, todo mundo se tratando por igual. É isso, né, que eu disse, todo mundo é copartícipe, todo mundo é gestor. Todo mundo é gestor. Então, se tem um copinho que caiu lá no meio do pátio, a gente não vai esperar para a tia da cantina. Se o aluno for passando, ele vai lá e junta, porque a escola não é da diretora, a escola é nossa. Então, se ela estiver limpa... Você chega na escola, e aí eu já puxando brasa para nossa sardinha, você chega na escola a qualquer momento. Dia desses a gente recebeu aí a visita de um município vizinho nosso, interessado em já adotar o projeto. E eles ficaram encantados. Nossa, isso ano passado ainda. Ele diz assim, chegaram assim, em pleno hora do lanche, né? Hora do lanche, hora de almoço, eles organizam o refeitório, eles limpam o refeitório, eles recolhem os pratos, eles cuidam, eles criaram um projeto contra o desperdício de alimento. Então, isso é ideia deles, porque a gente trabalha a questão da necessidade de não colocar no prato mais do que aquilo que você come. Então, eles têm essa noção. Então, você vê, é uma formação integral desse aluno, né? Você trabalha com o projeto é lindo, porque ele trabalha a formação integral do aluno, o cuidado dele e o cuidado do outro, o cuidado de não desperdiçar água, de não desperdiçar alimento, de assistir a aula. A gente tem lá na escola, nós temos provas toda segunda-feira. E aí, uma coisa que eu fico encantada com eles. Professora, eu tinha um aniversário para ir, um café da manhã para ir hoje e tal, mas eu queria tanto estar ele conversando com a aluna, conversando, eu queria tanto estar lá no café da manhã da minha tia, aniversário dela. Eu disse, mas minha princesa, por que você não foi? Você vinha, professora, hoje é dia de prova, eu não posso faltar a aula. Então, assim, eu jamais... Porque ela tem responsabilidade que toda segunda-feira tem prova. Então, se ela perder a prova de segunda, ela vai acumular para depois, ela vai fazer 2. Assim, é o senso de responsabilidade que ele assume isso. Ele não faz porque ele é obrigado. Ele faz porque ele tem um compromisso e a responsabilidade de saber que aquilo é tarefa dele. Que cada um tem a sua tarefa definida dentro da escola e todo mundo cumpre sem precisar que a diretora esteja... Olha, está na hora de começar a aula. Olha, aluno, já começou a aula, vai lá. Então, assim, não tem... As pessoas assumem, incorporam o projeto e o projeto como um projeto de vida, de formação para a vida. Por isso que eu falo de professor é vida. É vida. Quero mandar um abraço aqui para Núbia Costa, Socorro Aguiar, Eliane Gama. Um abraço para vocês todos. A gente está fazendo aqui, eu estou conversando aqui com a professora Eni, nós já estamos com mais de meia hora já de bate-papo. E eu quero agradecer mais uma vez por ela ter nos recebido aqui na sua casa. E agora eu quero falar um pouco da sua vida pessoal, mas calma aí, não se preocupe. A sua formação. Bom, a minha formação... acadêmica, eu sou pedagoga, a minha primeira formação é pedagogia, depois eu fiz uma segunda formação, uma segunda licenciatura em filosofia e tenho especialização em docência do ensino superior, que sou professora na faculdade também.
nos cursos de pedagogia e tenho também especialização na área de filosofia e em gestão e supervisão. Né? E atualmente estou com um projeto no mestrado. Sou mestranda em educação do Minter, do PPG da Unisc, né? Universidade de Santa Cruz do Sul, que, se Deus quiser, com a graça do Senhor, no início do ano que vem, estarei defendendo a minha dissertação e estarei aí com o título de mestra. Não para me engrandecer, mas pelo conhecimento que esse curso, né, que essa pós-graduação tem me trazido. Né? Muito bom. Tem me trazido assim, muitos frutos gratificantes. É muito cansativo, porque você, como eu te disse antes da gente iniciar o nosso bate-papo, você estudar e você trabalhar ao mesmo tempo é tarefa que exige muito. Para quem faz mestrado, tem direito a ser licença? Olha, como eu disse antes, a legislação ela te garante na valorização profissional a questão da formação. Certo. Então tem um artigo na lei que garante que no lato e no estrito senso, que é na graduação e na pós-graduação, você tem esse direito assegurado. Certo. Então, é para formação, para valorização profissional, onde você busca aí uma formação, melhorar a sua capacitação profissional para que você ensine melhor. Inclusive, um aluno meu dizia assim, quando eu questionava, teve um momento lá na escola onde aconteceu, o aluno virou para mim e disse assim, mas professora, mas por que estão negando para a senhora estudar? A senhora estudar não significa dizer melhorar para ensinar a gente melhor. Eu disse, olha, já fico feliz que os meus alunos tenham essa compreensão, né, de que a gente estuda para melhorar o nosso ofício, o nosso fazer. Mas assim, nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer, mas isso também não pode nos desestimular. Né? Isso é mais um desafio, né? É mais um desafio, que é um desafio do malabarismo, na verdade, da gente saber organizar o nosso tempo. Fica feio para a gestão, seja ela qual for, não estou me referindo a local, mas que não tem esse entendimento. E aí fica o meu apelo, não é? Que a gente tenha mais um olhar mais sensível, mais carinhoso. Será que os gestores têm medo? Digamos assim, eu tenho aqui 10 mestrados em área tal, tantos doutorados, eles vão me cobrar mais, será que é isso? Bom, fica a interrogação. Fica a interrogação, será que é isso? É verdade, Né? fica a interrogação. Mas aí, assim, eu penso que a gente precisa ter essa consciência de que a base, né, de que você aprende mais, que você aprende melhor, que o conhecimento que a gente adquire em 2 anos de um curso desse, que é intensivo, né, que te exige muito. Você está vendo essa biblioteca que eu tenho aqui na minha frente? Isso aqui foi só aquisições, eles estão bem pertinho da minha mesa de estudo, porque são livros que eu uso diariamente. Então, assim, tudo isso foi um acervo adquirido já agora. Eu tenho os outros livros que estão em outro local, mas esses aqui que estão aqui pertinho são os atuais. São aqueles que eu uso todo dia, que eu preciso buscar referenciar nas leituras, nas escritas. Ele realmente oferece para a gente uma formação, uma capacitação para que a gente melhore a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ensinar, a nossa forma até de respeitar, Zezinho. Uma coisa que eu vejo muito hoje, nesse mundo, nesse contexto atual de redes sociais, onde as pessoas acham que a rede social é um espaço onde você pode dizer o que quer, pode ofender, pode, enfim... É um mundo sem regras. Um mundo sem regras, sem leis. Eu acho que ainda a escrita, o livro, o estudar, o aprender, ainda é a nossa viga mestra, a nossa principal viga de sustentação, né, que vai sustentar realmente um discurso, né, mais firme, mais potente, porque é aqui que a gente vai aprender a respeitar o outro. Eu preciso pensar, preciso agir dessa forma, pensando que o outro não só porque o outro não concorda comigo, eu vou lá e digo tudo que eu penso, digo o que me vem na cabeça, que xingo. Eu acho também uma barbárie, né? Como já diria o nosso filósofo conhecido, eu posso até não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Você tem o direito de dizer, eu não sou obrigada a concordar. Então, é nesse sentido que a gente precisa, que aí eu faço o meu apelo de modo geral, para que a gente tenha mais essa sensibilidade, use as redes sociais porque isso também é educação,
né? A gente aprende isso na escola, né? Com esse fim de respeitar, de se posicionar, de buscar fundamentação, de pesquisar, de não reproduzir informações fake news, porque assim, a gente tem visto aí muitas doenças que nascem, né? A partir daí as pessoas são alvejadas, as pessoas são ridicularizadas numa rede social onde você abre a boca e diz tudo que você pensa, né? E aí fica, né? Então que a gente tenha esse cuidado de não sair por aí maculando a imagem das pessoas de graça, né? Que isso não é bom. Isso é muito chato, gente. Esse é meu apelo como professora, como educadora nesse dia 15 de outubro. Certo. Mãe de quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas. Já é avó ou não? Sim, minha filha mais velha tem um bebezinho de 2 anos, é o xodó da casa. Ah, tá certo. Eu perguntei porque eu vi o garotinho aqui, né? É o xodó da casa. É uma outra experiência de vida, né? Uma outra experiência. A gente... É isso, quando você diz assim, um desafio de ser professora, um desafio de ser mãe solo, né? Eu sempre fui mãe solo, sou mãe solo. Criei as minhas filhas sozinha, com muitas dificuldades. Sim, superei. Para você que teve alguns relacionamentos, teve alguns, acho que foi mais 2 relacionamentos, que não deu certo, assim. Você é chateada com isso? Não. Como é que é assim? Não. A Aini tivesse que falar para alguém, assim, que está passando por isso. Qual seria? Eu acho que Apesar que receita de não serve para todos, não, né? Mas... Eu acho assim, Zezinho, que cada vida... Cada experiência é uma experiência, cada pessoa, ela carrega a sua experiência. Então, a gente não pode marcar, não deu certo, então todo mundo não presta. Acabou, não. Ninguém presta mais, né? Ninguém presta, não. Eu acho que o meu último relacionamento, a gente tem uma afinidade muito boa, certo. A gente tem uma admiração, respeito, eu acho que é isso. Eu acho que a relação afetiva, né, de uma relação a 2, ela pode até deixar de existir. Até porque as vivências, eu acho que as vivências, elas são muitas. E depois, quando eu casei muito cedo, fui mãe muito cedo, separei também muito cedo. Então, desde os meus 23 anos, 24 anos, eu... separei e tive que assumir, né, ser mãe sozinha, trabalhar 3 turnos sozinha, educar 2 filhas sozinha. E isso não é para qualquer pessoa. Foi por isso que eu lhe contei com essa conversa. E paralelo a isso, você fazer faculdade, fazer 2 faculdades, se formar, fazer concurso, passar, ocupar vários cargos na gestão paralelo ao fato de ser mãe solo, né, sozinha e ainda muito jovem. Então hoje eu tenho meus 40 e tantos anos, mas eu sou uma pessoa muito feliz e realizada hoje. Graças a né? Deus. Eu construí uma trajetória que, claro, com os acertos e com os erros, mas todos eles me ensinando a cada dia. Com os acertos eu aprendi a acertar mais, com os erros eu aprendi que o caminho deve ser repensado. Eu acho que a gente deve, das experiências, a gente deve tirar aquilo que é positivo e seguir. Eu acho que as amarguras a gente não deve carregar no peito, não. Até porque isso destrói a gente. Exatamente. E eu não vejo isso eu olho para trás e me vejo uma pessoa muito realizada, Zezinho. Na minha profissão, chegar onde eu cheguei, eu não digo que o professor não é rico, não. O professor é trabalhador, mas... É essa a inspiração que eu deixo, aliás, é essa a mensagem que eu deixo para os colegas professores, para as colegas e os colegas professores, que a nossa missão é de ousadia, de luta, de compromisso, mas sobretudo de vida, né? A gente precisa se sentir vida, a gente precisa se sentir feliz, alegre. Eu preciso entrar na minha sala de aula como se fosse o meu primeiro dia. Cada sala de aula que eu entro é uma sala de aula diferente, são alunos diferentes, é um feedback diferente, é um jeito diferente. Mesmo que aquela aula eu já tenha dado essa aula 10 vezes, mas a 11ª é a minha primeira. Porque é um jeito novo de fazer. É o frio na barriga que é diferente e é o que eu deixo. Eu falei lá atrás que a gente deixa sempre um pouquinho da gente com os alunos. Né? E aí, ouvindo os depoimentos dos alunos nas mensagens, eles vão falando: professora, a senhora lembra? Eu não conhecia aquela palavra, a senhora me ensinou. Aquele jeito, a senhora me chamou a atenção naquele dia. E aquilo ali eu carrego na minha vida como uma coisa positiva. Então, coisa que às vezes vai passando e marca esses alunos. Então, é isso que eu digo, né? Seja você mãe solo, seja você uma pessoa com a tua família, seja você sem filhos, mas...
professor, nós somos mães dos nossos filhos e dos filhos das outras mães também. Eu quero aqui agradecer a professora Eni. Eu vou dar essa mensagem aqui para ela ler. Essa aqui que chegou agora. Olha aí. Nossa, meu orgulho, Emília. Obrigada, meu bem, obrigada. Eu quero mandar aqui também, quero lembrar aqui de mais uma professora, quer dizer, eu quero mandar também um abraço aqui para a professora Noni Braga, que para mim também é uma grande guerreira, carrega uma faculdade nas costas, muita responsabilidade, muito firme. E quero mandar um alô muito especial para outra professora da Zona Rural, a professora Meri Silva, aquela que gravou o vídeo que bombou nas redes sociais e chorou quando ela chegou no local que ela dava aula, estava submerso a Meri. A água. E inclusive a escola ainda não foi concluída, estão trabalhando lá. Então, a vida desses professores, essa homenagem que a gente quer deixar aí, muito obrigado, desejo sucesso, saúde. E como eu vejo aqui, mestrado e doutorado, eu acho que você vai conseguir também o anel aí de doutorado aí, se Deus quiser, né? Tá jovem, tá nova. Então, é isso que a gente almeja. Eu quero deixar também, eu não vou aqui citar nomes, porque nessa hora parece que dá um branco, eu fico nervosa aqui. Calma, relaxa. Mas eu quero deixar aqui também o meu abraço carinhoso e de muita gratidão, primeiro à professora Noni, porque eu sempre digo, a professora Noni, ela é uma pessoa que ela marcou muito a minha vida, né, a minha vida profissional. Muito, muito, muito do que eu sei, do que eu aprendi com ela. Ela é um referencial muito forte para mim e para tantos outros professores. Então, a minha eterna gratidão. Minha gratidão também à professora Jesus, com quem eu trabalhei muitos anos e é com quem, assim, eu tenho um carinho e também uma gratidão, porque é um exemplo de professora, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, que a gente guarda. E os meus amigos, a professora Jacira, que é a minha coordenadora, lá do Raimundo Araújo, a professora Mari Luz, minha diretora querida, meus colegas professores lá do Raimundo Araújo, meus colegas professores da FAP, meus colegas professores do município de Chapadinha, que são tantos, com quem eu convivo, todos os dias. A gente se encontra aí pelas ruas e cada vez a gente tem assim, aquele abraço fraterno. Hoje a pandemia não permite que a gente tenha esse contato físico. Principalmente nós brasileiros que gostam de se abraçar. A gente tem esse calor humano aqui muito forte da gente. Mas eu quero abraçar cada um dos professores, das professoras, colegas de profissão, nós que diariamente estamos, agora não tanto por conta da pandemia, mas nós que estamos fazendo educação nas nossas salas de aula, seja aqui na sede, seja na zona rural, seja com ensino fundamental, seja com ensino médio, seja no ensino superior, seja na educação infantil, em creche, na zona rural, em onde quer que estejamos, nós que damos o melhor todos os dias, o nosso melhor para que essas crianças no futuro tenham um futuro melhor do que elas têm, do que os pais delas têm agora. Então, essa responsabilidade nós carregamos e fazemos isso com maestria. Então, a todos vocês, professores, o meu abraço e o meu carinho eterno de quem se solidariza com as dificuldades, de quem sorri nas alegrias, e saibam que o mérito de um IDEB melhor, o mérito de uma aprendizagem, quando você sente aquele menino da alfabetização que aprendeu a ler, é seu, o mérito é seu, não é de ninguém, é seu. Então assuma, e o aplauso é seu, o aplauso é nosso, e vamos assumir isso assim, sem vergonha, de dizer que somos professores, que somos educadores e que fazemos sim a revolução acontecer nas nossas salas de aula. Que nós façamos isso todos os dias, porque essa é a nossa missão. Ok, muito obrigado, um abração e até mais, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.